Estamos começando mais um episódio da nossa série Evolução Financeira, em comemoração ao lançamento do nosso livro aqui, Evolução Financeira, pela editora Chave Mestra. Pessoal, você que está chegando agora, já se inscreva no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa série que está fenomenal. Pode deixar os seus comentários e deixe também o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas que precisem, tá? Para o tema de hoje, olha só que tema importantíssimo. Vamos falar sobre planejamento patrimonial e sucessório logo após a nossa vinheta. Chave Cast, especial Evolução Financeira. Para conversar conosco aqui, convidada super especial, olha, bacharel em Direito e advogada desde 2013, especializada em Direito e Processo do Trabalho, Direito de Família, Planejamento Patrimonial e Sucessório, membro da Comissão de Direito de Família e Sucessão da OAB de Jundiaí, São Paulo, com experiência na área empresarial, contenciosa, consultivo e preventivo. Ajuda as pessoas a solucionarem conflitos e a pensarem na organização dos seus bens em vida e na melhor forma de transferirem o seu patrimônio aos seus herdeiros e sucessores. Vamos conversar hoje com Cíntia Almeida. Olá, Cíntia. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade. E é uma honra estar junto com tantas pessoas, tantos profissionais, né, muito competentes, né, que além de estudar muito, vive na prática, né, tudo que foi trago aí no nosso livro Evolução Financeira, 32 chaves para evolução mesmo da nossa inteligência financeira. E hoje, né, também casada com um outro autor, é uma honra estar junto, né, o Ricardo Rios, que é o autor do 27º capítulo sobre gestão de riscos. É uma honra estar aqui todos juntos. E o bom é que vocês escolheram somente capítulos complexos para falar, né? Planejamento patrimonial e sucessório hoje, apesar de tudo, ainda é um assunto complexo, né? E você tem falado muito bem isso no seu capítulo, né? Tive o prazer de ler o seu capítulo, ler todos os capítulos do livro, acho que primeiro que todo mundo, né? Então, assim, muito bacana. E eu queria, assim, por ser um assunto, assim, até um pouco novo para muitas pessoas, eu queria que você desse aí uma explanada para nós sobre o que é esse planejamento patrimonial e principalmente sucessório. Certo. O termo planejamento patrimonial e sucessório realmente é utilizado de forma nova, um pouco mais ampla, né, divulgada assim. O planejamento patrimonial em si nada mais é do que otimizar a administração do patrimônio, né? Então, com algumas ferramentas jurídicas, a gente consegue estar dando, né, algumas dicas, fazendo a consultoria e assessoria nessa otimização, e administração. E o sucessório, ele vem com a ideia de pensar ainda em vida, uma forma de organizar, planejar a transferência desses bens, desse patrimônio que vai alcançando ali durante a vida para os seus herdeiros e pensar também na sucessão, por exemplo, da sua empresa, né? Se você tem aí já um sucessor para estar sucedendo o seu negócio, então tudo isso entra dentro da parte do planejamento, que seria realmente organizar, otimizar a administração em vida e pensar numa maneira um pouco mais econômica de fazer toda essa organização e transferência do seu patrimônio após, né, a partida aqui da Terra. A sucessão, principalmente de empresas, é um tema hoje um pouco mais corriqueiro, né? Porque as pessoas hoje não querem mais ficar até morrerem dentro das empresas, né? Elas chegam a um certo ponto onde elas ainda estão com saúde, as suas empresas estão bem e eles começam um processo sucessório, né? Isso tem sido uma busca cada vez mais constante aí dos clientes que você tem atendido, essa sucessão de empresas? Sim, com certeza, principalmente depois do evento
pandemia da Covid-19, né? Eu trago isso no livro bem esclarecido porque o aumento dessa área, tanto na área de sucessão patrimonial, pessoa física, quanto da sucessão empresarial, é um tema que tem se pensado muito mais cedo, né? Por conta disso, das pessoas escolherem viver até uma qualidade de vida melhor ali, né? Na sua velhice, aproveitar um pouco mais e já treinar um sucessor para que ele consiga, de forma competente, estar levando o negócio da família à frente, mesmo na ausência, né, naquela pessoa do patriarca ali que abriu a empresa, que fez crescer, que desenvolveu. Então, ele treina uma pessoa. E é muito importante isso, né, de se pensar aí antes mesmo de chegar ali na terceira idade, né, numa idade que a pessoa já não consegue mais trabalhar. Então, as pessoas têm pensado isso antes, até pela qualidade de vida em si. É papel do principal provedor, né? E o cara ali que está à frente dos negócios, tudo pensar nisso, né, Cíntia? O que eu acho muito interessante é o seguinte, e o que o seu capítulo me fez pensar sobre isso também. Nós pensamos muito no patrimônio que nós vamos montar, que nós vamos adquirir, mas às vezes nós esquecemos que o patrimônio ele vai perdurar muito mais do que nós mesmos, né? Então é importante pensar isso a longo prazo, além da nossa vida, não é? Exatamente. E qual a forma que ele vai realmente subsistir, né? Se eu penso ainda em vida, em forma de proteger, de planejar, de forma que ele subsista, né? Que ele seja aí, não digo perpétuo, mas que vai dar frutos, né? Que vai beneficiar os seus herdeiros de forma consciente, além de trabalhar isso junto aos herdeiros, tem uns mecanismos, como você, né, bem falou aí no livro, que a gente consegue com algumas ferramentas ajudar as pessoas de forma muito individual, né, que cada um vai ter ali a sua particularidade, a pensar, né, e como que eu vou fazer, o que eu posso fazer em vida, né, para evitar conflitos, para que esse patrimônio, a gente chama aí de dilapidação, que ele não seja mesmo tirado um pedaço, né, ou seja desfeito aí após a partida daquela pessoa que tanto trabalhou, né, que deu o seu suor mesmo para construir algo em vida. É interessante, quando a pessoa não se planeja e ela não se organiza, o mecanismo mais comum que a gente costuma ouvir muito falar é inventário, né? Vai ter que fazer um inventário. O que seria esse inventário? Como que se dá a construção disso? O inventário, ele é a reunião, né? Um processo onde a gente reúne os bens e valores que a pessoa fez ali em vida, que ela conseguiu acumular em vida, e também as dívidas. Então, a gente faz a reunião disso tudo num processo só. E aí, sobrando algo após o pagamento de dívidas, se houver, é feita essa transferência para os herdeiros. E aí vem a lei civil, né, o nosso Código Civil, que determina ali quem são as prioridades, né, que a gente chama de herdeiros necessários, os prioritários para quem se vai dividir esse patrimônio. E após finalizar esse processo, que é feito toda essa distribuição de forma legal para que as pessoas possam assim usufruir daquilo que o antecessor deixou como herança. E quem tem só dívida? Quem tem só dívida aí é complicado, porque muitas pessoas perguntam até... e aí, os herdeiros vão pagar dívidas, né? O que acontece? Pessoal, não. Os herdeiros, eles não pagam dívidas. Quem vai pagar a dívida é o patrimônio, se esse patrimônio for deixado. Então, assim, se ficar ali, eu tenho patrimônio, mas as dívidas, elas são maiores, vai ficar ali no 0 a 0. Pagou-se o patrimônio, né? Isso em via de regra geral. O patrimônio pagou a dívida e aí zerou, e não sobra nada para os herdeiros. Então, não se transfere, viu? Na regra geral ali, o patrimônio precisa pagar a dívida, né, da pessoa que faleceu. É muito interessante porque muita gente fica com medo disso, né? Poxa, fulano tinha só dívida, nem vou atrás, senão vou ter que pagar a dívida ainda, né? Mas é interessante porque o planejamento patrimonial é algo para se fazer em vida, né? Não é esperar morrer para fazer um inventário, é algo para se fazer em vida, né? Eu acho que ainda é um tabu muito grande aqui, principalmente no Brasil. O brasileiro pensa que ele vai viver pro resto da eternidade, né? E acho que é um tabu muito grande falar assim, quando eu morrer, o que vai acontecer? Mas quem necessita fazer um planejamento patrimonial, o seu ponto de vista, o tipo de pessoa que realmente precisa fazer
esse tipo de planejamento? Uhum. O planejamento, de uma forma macro, eu penso, né? Eu sempre falo com os meus clientes que eu vou fazer ali primeiro, né, a parte ali do planejamento já familiar, né, que segue para o patrimonial, e lá no final pensamos no sucessório. Porque é assim que a pessoa, ela vai constituir uma relação, em alguns casos até mesmo de namoro, já é possível pensar em como fazer, qual o instrumento que eu tenho ali para fazer, né, esse planejamento e proteção. Um contrato de namoro, por exemplo. Né, o contrato de namoro aí faz parte também desse leque de planejamento que nós utilizamos muito para pessoas, né, famosas, para pessoas que são muito visados, né, jogadores de futebol, artistas, têm procurado muito nós, advogados, para fazer esse tipo de contrato. Onde vai iniciar realmente ali uma relação amorosa, mas escreve-se num contrato que aquela relação, ela é amorosa, né? Naquele momento ela não tem, né, nenhum viés de união estável ou casamento, que naquele momento, se houver o desfazimento do namoro, não vai ter divisão de patrimônio. Então, realmente para resguardar aquilo que a pessoa já tem, né, nesse contexto. Agora, as pessoas, né, que já são casadas, que já escolheram o seu regime, o ideal é se pensar assim. Eu gosto muito de começar pela gestão de riscos, né? Dentro da gestão de riscos, a gente tem até uma ferramenta que é o seguro de vida, que eu também descrevo um pouquinho lá no livro. Nós temos o capítulo da gestão de riscos que vai trazer isso claramente. O seguro de vida, pode ser que eu não tenha nenhum bem, né, hoje. A pessoa pode ser que ela não tenha nenhum bem corpóreo, físico, mas ela pode pensar assim num planejamento patrimonial. Por quê? Como no meu caso, eu tenho 2 filhos, né, são 2 crianças. Eu fico pensando, se eu falecer, né, hoje com o patrimônio, olhando ali, né, para a conta bancária, para os rendimentos, será que se eu falecer hoje, tudo isso que eu tenho hoje vai ali contribuir para que eles possam se formar, para o estudo deles, para o futuro, que é algo que a gente preocupa. Opa, né? Eu parei e pensei realmente. Não vai perdurar por tanto tempo, porque eu tenho uma de 7 e um de 3 anos, eles são muito novos. Então, qual a ferramenta para esse meu caso? Um seguro de vida. Porque se eu falecer hoje, o meu seguro, eles são os beneficiários, e ali, né, eles vão poder estar usufruindo, né, disso, dessa indenização, de acordo com quem ficar com a curadoria ali, né, com a guarda e tudo mais, para eles terem esse futuro. Então, não necessariamente o planejamento é para quem tem muitos bens ou para quem já tem um bem, 2 bens. Não, para a pessoa que quer pensar mesmo nesse futuro. Porque tem ferramentas que eu consigo me planejar, inclusive pensando na educação dos meus filhos, por exemplo. Se brincar, quem não tem é mais necessário ainda do que quem tem, né? Porque aí, quanto menos se tem, mais se precisa se planejar, né? Porque a chance de se pegar desprevenido é muito maior, né, Cíntia? Isso mesmo. Dentro de tudo que você falou, do planejamento patrimonial, você disse que existem algumas ferramentas, né? Uma delas seria o seguro de vida, né? Quais são, você pode citar algumas das outras ferramentas dentro de um planejamento patrimonial? Sim, o seguro de vida faz parte dessa gestão de riscos, né? Também tem a doação, né? A doação, antes de falar até de alguns instrumentos, é importante a gente lembrar que o planejamento ele é muito individual e totalmente personalíssimo. Para cada um de um jeito, né? Então, assim, como é um leque de opções, vai depender muito da especificidade de cada pessoa, de cada realidade, e o que essa pessoa busca. Será que ela busca só, né, pensar em vida? Não quero já pensar na sucessão para os meus herdeiros e sucessores. Não, eu quero pensar só na proteção em vida. Então, hoje a gente também tem, né? Então, eu quero pensar também nessa transferência. Então, é muito personalíssimo. Então, eu vou falar aqui também da doação, que é um caso, né, que é um instrumento jurídico descrito ali no Código Civil, que é essa transferência mesmo dos bens para alguém em vida, né, entre aspas, seria uma partilha em vida, muita gente conhece, né, como isso. Ou seja, a pessoa
poder transferir aquilo que ele tem, obedecendo a regra legal, que seria, se ele tem herdeiros legítimos, herdeiros necessários, ele precisa guardar 50% disso. Os herdeiros necessários, né, são os filhos, que seriam ali os descendentes, os ascendentes, que são os pais, o cônjuge, o companheiro. Então, se essa pessoa tem alguma dessas ramificações, ele precisa deixar 50%, 50% ele pode doar para quem ele quiser. Só que a doação, essa transferência dentro do planejamento, tem que ser feito por um profissional, né, que tem conhecimento. Porque se ele for ali no cartório, né, no tabelionato de notas, eles vão fazer uma doação, porque eles podem fazer isso. Só que, na maioria das vezes, não se tem até o tempo, até por conta ali da rotina do processo, não se para assessorar, porque tem cláusulas que são muito específicas, né, e aí é perigoso fazer uma doação livre, desembaraçada, né, de qualquer cláusula que possa assegurar esse patrimônio. Então, uma das coisas que eu falo até no livro é a cláusula de reserva de usufruto, que posso doar o bem para a pessoa, mas eu resguardo que o uso dos frutos e da própria propriedade vai ser minha enquanto vida eu tiver. Então, ali já está resolvido, ali no cartório de registro de imóveis já vai estar na escritura pública, que é do meu filho, da minha filha, para quem eu quiser doar. Só que o uso e o fruto vai ser meu até, né, que eu faleça. Então, isso aí é uma cláusula que resguarda a pessoa. E tem uma outra cláusula que eu vou entregar aqui, tá? Mas essa cláusula, assim, é um presente, porque realmente é para assessoria, que é a cláusula de reversão. O que é a reversão? É o segredinho de que eu dou o meu patrimônio, doei ali a parte disponível. Só que, normalmente, eu dou para pessoas que são mais jovens que eu, que têm ali uma expectativa de vida maior que eu e tudo mais. Mas e se essa pessoa for primeiro? Então, a reversão literalmente, vai reverter de volta para mim. Caso aquela pessoa faleça. Exatamente. Então, assim, alguns cuidados que nós temos que ter, né, com o instrumento doação, mas é ótimo, é maravilhoso, dentro de forma muito personalíssima, né, de caso a caso, a gente vai indicando algumas ferramentas. Cíntia, em relação à doação, uso e fruto, né? Só pra gente deixar mais claro pro pessoal. Eu, por exemplo, eu posso, sei lá, eu tenho uma chácara, um sítio ou uma casa, o que for. Eu posso doar ele para um filho meu em vida, mas deixando bem claro que eu tô morando nessa casa e eu vou ficar nela até o dia que eu morrer. Enquanto eu não morrer, não pode pegar essa casa. Basicamente, em termos bem prático e bem rasgado do nosso português, seria isso, né? É seu, mas enquanto eu tô vivo é meu. Exatamente, né? Exatamente. Enquanto a pessoa estiver viva, ela vai usufruir do bem ou dos seus frutos. Ah, não, vai que a pessoa, não, vou me aposentar, vou para a cidade porque o sítio dá muito trabalho. Eu alugo aquele sítio, aquela casa ou aquela chácara. O fruto daquilo é o dinheiro do aluguel. Então, o fruto também ainda é da pessoa. Só vai ser transferido, né, quando cessar a vida, e aí assim automaticamente já se transfere. Até porque tem até hoje muitas terras, principalmente terras em fazendas, que só possuem um título de usufruto, né? E as pessoas vão repassando esse título de usufruto de um para o outro, até porque aquele dono, às vezes já faleceu, não tem nem como mais buscar documento, né? Mas o título de usufruto também ele é válido juridicamente, né? Isso, exatamente, é válido. E também aí com alguma experiência, né, que nós temos no escritório, essa parte de regularização de imóveis, então acaba que a gente lida um pouco com isso. E né, indício de prova que a gente usa para regularizar imóveis. Então, são uma gama de documentos que a gente consegue ali, talvez, adquirir um registro regularizando tudo isso aí, futuramente, de algo que é antigo, que está ali no contrato de gaveta, que está ali, né, ainda naquela época que se fazia só os contratinhos. Então, interessante que se a pessoa tiver ali simplesmente um termo de doação, de usufruto, isso estando registrado em cartório, tudo direitinho, é possível, né? Não estamos dizendo que vai ser feito, mas é possível fazer uma regularização definitiva, né? Isso, tem as provas, né, que é utilizado aí nos processos específicos de regularização, que podem ser, né, utilizados e dar força para que a pessoa consiga ali regularizar o seu imóvel. Muito interessante isso aí, Cíntia. Agora, se tratando de um termo, eu não sei, eu tenho visto que esse termo tem caído até em desuso, eu não sei se tem ficado ultrapassado, mas o bom e velho testamento.
Como que funciona? Ele ainda serve como uma proteção patrimonial ou até mesmo por uma questão de sucessão? Ainda serve ou está caindo em desuso? Como que está aí hoje a perspectiva dos testamentos? Nós temos aí tendências, né? A sociedade, ela vive mesmo por conta da tendência, ainda mais agora, né? A mídia, né? Todo digital. Então, a gente vê mesmo alguns comentários até sobre o inventário, inclusive, que eu acabei de falar. Mas o testamento, para mim, particularmente falando, assim, é uma das ferramentas mais incríveis que se tem no planejamento sucessório. Por quê? Né? Na minha mentalidade, isso falando pessoalmente falando, a prática de eu colocar num papel, né, dispor ali a minha vontade em vida, do que eu quero, para quem eu quero deixar e como eu quero deixar o meu patrimônio, tudo aquilo que eu construí, para mim é sensacional, né? Essa ideia, né, principalmente para quem é um pouco controlador, assim, que gosta de estar a par das situações, é o fato, assim, totalmente incrível. E eu não acho que ele está em desuso em si, porque tem inclusive uma parte que eu separei aí e até coloquei ali no nosso livro, que é as possibilidades que temos dentro de um testamento, né? Porque o testamento em si é eu colocar no papel a minha vontade para que se cumpra depois que eu morrer. Né? Então, ele é totalmente o cerrado ali, né? Cerrado, ele é fechadinho, você faz, né? E guarda, o cartório guarda ali. Ele só pode ser aberto com o registro da certidão de óbito. Então, quando eu vou buscar uma certidão negativa ou positiva de testamento para eu fazer um processo, eu só faço essa busca com a certidão de óbito. Então, não tem esse risco, né? De eu colocar a minha vontade e as pessoas saberem essa vontade em vida. Então, não tem. Então, a gente, né, traz aí algumas especificidades. E o testamento, a parte incrível, né, que eu posso deixar condições nele, né, eu posso deixar ele obedecendo aquela regra dos 50% da parte que é indisponível, né, se eu não garantir ali no testamento, aí já invalida, né, o próprio cartório, ele no tabelionato, ele vai direcionar, né, resguardar essas regras legais, mas nós como operadores do direito, né, já gostamos de fazer tudo isso pelo cliente. Olha, você tem patrimônio de X, 50% eu tenho que deixar e esses 50% você pode testar para quem e como você quiser, né? Ou testar tudo de maneira que não fira, de maneira que não vai ferir aquela legítima. Dentro do testamento com a cláusula condicional, é uma das mais incríveis, inclusive eu falo isso no meu Instagram e as pessoas acham o máximo, né? Que eu posso colocar uma condição para que fulano herde um bem meu. Então, vai que eu gosto muito de um cachorro, eu tenho um apreço por aquele cachorrinho, né? É como se fosse da família. Eu posso, inclusive, deixar no testamento, eu deixo o bem para o fulano, se, né, ele cuidar do cachorrinho e tal. Então, eu posso deixar um bem, né, para o meu neto, fulano de tal, se ele apresentar ali a conclusão, né, do seu curso superior, tal, se ele vai receber. Então, isso é garantido, porque o testamento, né, ele é aberto ali, tem que se obedecer essas regras. É legal porque uma empresa, você pode obrigar, né, digamos assim, obrigar uma pessoa a se qualificar, por exemplo, antes de assumir a empresa, né? E se a pessoa não tiver, pode ter até um tempo, né, para ele poder se qualificar e poder assumir, porque até então não é de ninguém, né? Vai estar lá disponível para ele até que ele cumpra aquele vamos dizer assim, de um contrato, que seria isso, né? Como se fosse quase um contrato também. Hoje em dia, eu queria que você esclarecesse pra gente um termo que vem ganhando muita força hoje, é o tal do holding. Né? Eu queria que você falasse pra gente um pouco o que é o holding, se ele faz parte de um planejamento patrimonial e sucessório, como que ele funciona, explicar um pouquinho pra gente sobre esse termo aí. Então, a holding, né, é essa empresa que vem do verbo to hold, que seria segurar, esse fato de segurar, de cuidar, de guardar. Então, trouxe para o Brasil essa ideia, né? E a holding, ela é uma empresa criada para administração, seja de outras empresas, no meio empresarial, ou olhando para o lado patrimonial e familiar de bens
né, que sejam de famílias. Então, se cria um CNPJ, faz todo o mecanismo jurídico ali, né, para se doar ou para vender os bens ali para aquele CNPJ vai administrar esses bens. E tem sim, ele faz parte ali do nosso planejamento patrimonial, só que é um instrumento que eu sempre indico, utilizo, de forma multidisciplinar, porque eu sou advogada, né, eu tenho aqui o meu conhecimento técnico específico do planejamento patrimonial sucessório, direito de família, direito de sucessões, porém eu preciso, né, do meu colega que é especialista em societário, porque se trata de uma empresa. Eu tenho que ter o meu colega que é especialista no tributário, que vai trazer para mim o que não vai ferir. Então, por que multidisciplinar? Porque são várias pessoas, né, que vão garantir ali que não seja invalidado no futuro uma holding. Então, é caso a caso, não é para todas as famílias, não é para todas as pessoas, mas é possível sim, um meio, né, uma ferramenta dentro desse planejamento patrimonial, porque um exemplo, né, de uma holding patrimonial, que é a holding que administra imóveis de locação. Então, vai administrar ali os imóveis da família e vai, claro, reduzir tributação, porque a tributação ali do CNPJ, ela é um pouco mais baixa, a alíquota, do que tributação de pessoa física, né? Porém, como eu te disse, tem que ser analisado de caso a caso, como vai ser distribuída essas cotas lá dentro da holding para não ferir regime de bens para quem é casado, a garantia da legítima numa sucessão, que no caso, né, que é os herdeiros necessários. Então, tem que ser uma gama, né, de olhares mesmo muito atentos para constituir. Não é só, né, ir lá no colega contador que faz parte da equipe, porque ele executa a abertura, né, e ele vai fazer aquele controle tributário mensal, diário, mas a gente tem que ter esse cuidado de envolver, né, todo esse conhecimento necessário para fazer uma coisa bem feita, sólida, e que vai sim, né, poder diminuir, minimizar gastos com inventário, pensando na sucessão, mas se feito dessa forma, muito bem elaborado. Eu acho que uma das grandes sacadas da holding hoje em dia é a velocidade de você poder assumir o controle de todos os bens, né? Eu acho que isso tem trago uma grande difusão da holding, né? Porque alguns outros processos são um pouco mais lentos do que você assumir. É como se fosse a gente falando de um modo rasgado. É uma empresa. Poxa, eu saí da empresa, quem assume a empresa? Assume o meu filho, assumiu a empresa. Então a empresa continua rodando e a empresa tem carros, tem casa, tem bens, tem tudo isso. Seria basicamente de uma forma grosseira, né? E de modo raso isso, né? A pessoa já assume e já tem um controle de todos os bens. Isso mesmo. E por conta disso, tem até um risco a respeito de como essa família, ela funciona. Então, assim, dentro, até trabalho com mediadores mesmo, de pessoas que fazem essa mediação antes, né, de efetivamente criar-se uma empresa nesse formato de holding, nesses moldes. Porque a mediação ali, ela vai entender como é que aquela família funciona. Tem discórdia? Não tem? Todos se dão muito bem ou não se dão muito bem? Então, se tiver atrito, né, tiver discordância de alguma das partes ali, já a gente sugere outra ferramenta, né, que temos várias. É como você disse, é análise, né? Análise de caso a caso, né? Pessoal, vocês vão seguir aí a Cíntia, tá? Sigam ela nas redes sociais. Ela é uma super, hiper profissional nessa área, entende tudo e mais um pouco, tá bom? Então, vocês vão aprender muito com ela. Eu tenho certeza que se vocês precisarem, vão poder entrar em contato. Ela tem muitos clientes nesse sentido que trabalham, né? Cíntia, pra gente fechar a sua participação, já te agradecendo por essa participação maravilhosa sua, não só no nosso podcast, mas no livro, que está sensacional, né? Leiam com bastante atenção o capítulo da Cíntia, tá? E quando for ler, como eu tô falando sempre, leiam até o final, porque o meu é o último capítulo, tá bom? Só pra gente fechar com chave de ouro aqui, eu queria que você deixasse as suas considerações finais e as dicas finais para que nós possamos proteger o nosso patrimônio, visto que ele é muito mais duradouro do que nós mesmos. Então, assim, realmente pensar em vida, né? O planejamento é isso, a gente organizar planejamento em todas as áreas, né? Desde ali o nosso dia, né? Qual roupa eu vou colocar, como que vai ser a rotina do dia a dia, da casa, né? Da semana, do mês, financeiro, né? Pensando ali no nosso orçamento doméstico, pensando no nosso orçamento empresarial e
né, nessa questão dos bens, de se planejar mesmo, como que eu quero viver? Aos 47, aos 45, eu já quero, né, ter investimentos aí para que a minha renda, meu dinheiro trabalhe por mim, como é que será esse planejamento? Então, tudo eu tenho que pensar. E é importante, inclusive, se eu trabalhei, né, se nós estamos investindo tempo, dinheiro, saúde, para construir algo, pense em como você vai deixar isso, né, para aquelas pessoas que vão te suceder, como usufruir em vida, com mais economia, com mais planejamento, de forma assertiva, e como é que eu vou transferir tudo isso que eu construí. Então é importante olhar para isso. Então, eu utilizei até na minha frase aí, né, que se a gente planeja hoje, a gente não vai depender, né, só do destino, eu vou depender ali de algo que eu planejei, né, então as pessoas vão ali realmente respeitar, se eu respeitei a legislação, se eu obedeci todas as nossas regras, principalmente do direito civil aí que traz, né, essa questão familiar, vai acontecer assim como eu planejei. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né, que é maravilhosa, estar aqui no bate-papo, divulgando algo que eu faço, que eu amo, e é algo que eu faço porque, gente, coisas que nós já sentimos na pele, inclusive, coisas que eu trago aqui como ensinamento que eu já tenho vivido com os meus clientes, atendimentos que eu fiz, que eu faço, que está em andamento. E é uma oportunidade gigantesca estar aqui contribuindo, pensando mesmo na evolução financeira, porque tudo isso faz parte, né, da nossa vida até que ela se finde. A gente que agradece a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, por ter escrito esse capítulo maravilhoso, porque, gente, planejamento patrimonial e sucessório é muito importante, principalmente você que já construiu aí algum patrimônio, tá bom? Pra gente fechar aqui, eu quero replicar a sua frase, que ela fala aqui no livro, pessoal, olha só. Planejar hoje permite que as pessoas desfrutem de um futuro e não dependam somente de um destino incerto. Então, planejem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Chefe Cast. Especial Evolução Financeira.